E se eu te dissesse que os gigantes da Bíblia não eram lendas? E se eu te dissesse que eles deixaram rastros reais na história, na arqueologia e nas escrituras? E se o dilúvio não tivesse sido apenas juízo, mas uma cirurgia divina para salvar a humanidade? Hoje, eu vou te levar por uma das histórias mais perturbadoras e fascinantes da Bíblia: a origem, a queda e o fim dos gigantes. Houve um tempo em que a Terra foi habitada por gigantes, não mitos, não alegorias, mas guerreiros reais, alguns chegando perto de 3 metros de altura, usando armaduras que pesavam o equivalente a um homem adulto. Seus nomes atravessaram gerações espalhando medo. A Bíblia fala deles. A arqueologia começa a confirmá-los. E por milhares de anos, uma pergunta permaneceu sem resposta: de onde eles vieram? Em 2005, no sul de Israel, em uma colina coberta de poeira, uma equipe arqueológica liderada pelo professor Aren Meir, da Universidade Bar Ilan, escavava Tel Safi, a antiga cidade filisteia de Gate. Entre pedaços comuns de cerâmica, algo extraordinário apareceu. Uma inscrição com 2 nomes gravados. Não era hebraico, era filisteu. E o som daquele nome não deixava dúvidas: Golias. Pela primeira vez na história moderna, havia evidência física ligada ao gigante mais famoso da Bíblia. Mas isso abriu uma pergunta ainda maior: se Golias existiu, e os outros? E acima de tudo, o que a Bíblia realmente quer nos dizer quando fala dos Nefilim? Gênesis 6:4 é um dos textos mais enigmáticos das Escrituras. Apenas 4 versículos. Mas dentro deles está a razão pela qual Deus destruiu o mundo com água. Havia Nefilim na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas nasceram filhos. Estes eram os valentes da antiguidade, homens de renome. Quando eu leio isso com atenção, algo fica claro: isso não é poesia comum. É linguagem de crise. A expressão filhos de Deus aparece várias vezes no Antigo Testamento, e em todas elas se refere a seres angelicais. Jó 1, Jó 2, Jó 38. Sempre anjos. O Novo Testamento confirma isso de forma inquietante. Judas e Pedro falam de anjos que abandonaram sua habitação, cometeram pecado grave e foram presos em cadeias eternas. Algo aconteceu antes do dilúvio, algo tão profundo que ameaçou a própria criação. Segundo o livro de Enoque, 200 anjos chamados vigilantes desceram no Monte Hermon e fizeram um pacto. Não foi apenas desejo, foi rebelião contra a ordem criada por Deus. Eles ensinaram aos homens conhecimento proibido, armas, feitiçaria, astrologia, segredos celestiais. E os filhos dessas uniões foram os Nefilim, gigantes violentos, devoradores, corruptores. A Bíblia resume o resultado em uma frase devastadora: toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era continuamente má. O problema não era apenas moral, era estrutural. Toda a carne havia corrompido o seu caminho. Mas havia um homem diferente: Noé. A Bíblia diz que ele era tamim em suas gerações, íntegro, completo, não contaminado. O dilúvio não foi apenas juízo, foi preservação. Deixa seu amém nos comentários. Deixa seu glória, aleluia, também nos comentários.